aqui. Fael, Jair, a Gaveira, que legal. Eu falei para todo mundo que você vinha, coloquei no grupo das empreendedoras aqui de Santos, o pessoal ficou alucinado, falou, eu quero, eu adoro. Como a gente sabe que você Que é. legal. Espero que elas Obrigado. venham mesmo. Que Obrigada por bacana. aceitar. Obrigado. Imagina, é um prazer poder participar, poder estar presente aí. É tão legal essa troca de informação, né, que a gente tem visto aí através das lives. Então, é uma oportunidade muito boa para todos nós, né? Sim, sim, com certeza. Agora, na pandemia, as pessoas têm um pouco mais de tempo, então é Verdade. sensacional esse aprendizado que a gente consegue oferecer e absorver também, né? Exatamente. Gente, tá ok o áudio para todo mundo? Vocês estão ouvindo os dois com clareza? Tá tudo certinho para a gente começar com tudo? O César, a gente não pode perder tempo. 1 hora é muito bom para a gente absorver tudo aquilo que você tem, né? O assunto rende, né? O assunto rende. Ok, o Jair já deu o nosso primeiro ok. Bom, eu vi no seu Instagram recentemente que você fez uma transmissão com mais de 13 mil pessoas, é isso? Na verdade, foram 130 mil. Ah, faltou um zero. Meu Faltou um Deus. zero. Faz parte das transmissões que o Sebrae tem feito todos os dias às 17 horas. Então, todos os dias tem um tema novo e cada vez são profissionais do Sebrae que são convidados para participar. A última que eu fiz foi na semana passada. Eu, na verdade, no dia foi tanta correria que eu nem postei. Eu vou ter que colocar como um TBT depois, né? Mas foram 120 mil pessoas assistindo. Era uma live mais específica, era do segmento de odontologia. E junto comigo também estava um profissional aqui da cidade de Santos, o Ricardo Oliana, que é um excelente profissional, e também estava lá comigo. Então a gente tem feito bastante isso. E no Sebrae, como eu falei, todo dia às 17 horas tem um tema novo aí para ser trabalhado. Todo dia 1 horinha, das 17 às 18 horas, a gente tem esse encontro lá. Muito bom, das 17 às 18. E assim, todo mundo pode mergulhar, né? Os empreendedores, os empresários, vocês distribuem sem dó conteúdo para muita gente, né? Brasil inteiro. Sim, é legal porque, principalmente agora, nessa modalidade de fazer lives, a gente acaba alcançando muito mais gente, não só do estado, porque o Sebrae, embora seja nacional, muita atividade acontece de forma diferenciada nos estados, né? Então, as ações que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo acabam atingindo outros estados, não só o estado todo de São Paulo, mas também pessoas de outros estados do Brasil, que é muito legal, né? Tanto para nós que estamos oferecendo esse conteúdo para um alcance muito maior, quanto para as pessoas também, né, que são daqui consumindo conteúdo de fora, ou os de fora consumindo conteúdo daqui. Isso dá para nós uma situação que antes não tinha com tanta frequência, né? Hoje a gente tem isso com muito mais frequência, a gente até tem discutido bastante sobre isso, esse alcance e principalmente, sabe, Camila, essa curadoria que as pessoas estão fazendo do conteúdo, porque a rede, de um modo geral, a internet, de um modo geral, oferece muito conteúdo, né? E a gente nós que somos profissionais dessa área de comunicação, a gente sabe que tem conteúdo muito bom, conteúdo validado, e também tem conteúdo que aí precisa um pouco mais de cuidado para se passar, ou às vezes um conteúdo que pode ter algum equívoco e tudo mais. Então, assim, quando as pessoas têm acesso a pessoas ou empresas que possam fazer essa curadoria, escolher, pegar as pessoas que sabem muito bem o que estão falando, que de fato aquilo pode ser utilizado com segurança, isso é muito importante. Então, a gente está vendo despontar aí uma série de pessoas que podem contribuir muito para a economia, de um modo geral, né, para os negócios, para as pessoas, até para o desenvolvimento pessoal também. Sim, com certeza. E, bom, como é que vocês se adaptaram? Porque, na verdade, o formato original é o tete-a-tete, né? Aquela reunião presencial e personalizada. Como é que vocês fizeram para, de uma hora para outra, se reinventarem e trabalharem aqui com as câmeras? Pois é, você sabe que eu falo que nós tivemos mais ou menos um dia de adaptação, né? Nós precisamos de um dia para poder para a gente poder se remodelar. E é o que a gente tem falado, né? Os ciclos estão muito rápidos e precisa disso. Então, assim, eu me lembro que nós trabalhamos antes de nós irmos para casa, de fato, foi acho que até dia 16 de março. No dia 17 a gente já estava com o sistema todo montado, cada um nas suas casas.
já recebendo os clientes de forma individual, como a gente faz as consultorias lá no Sebrae, né? Que o Sebrae, além das consultorias, dos atendimentos individuais, também tem os atendimentos coletivos. Esses que precisaram de um pouco mais de remodelagem para que a gente pudesse atender as pessoas, mas não tanto pela nossa adaptação, mas muito mais pela adaptação das pessoas, porque nem todo mundo estava acostumado a fazer um encontro remoto ou participar de um curso usando alguma tecnologia diferente, né? Como nós vimos aí várias opções de salas, algumas com uma certa instabilidade, né? Salas que podiam reunir mais pessoas. De repente, você colocar 30 pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente digital ou virtual, passaram a ter que usar. Então, os pontuais foram muito mais rápidos e fáceis. Então, assim, de um dia para o outro, a gente já estava fazendo esse atendimento, no qual a gente passava o link para os clientes através do WhatsApp, e ele clicava e já entrava na sala e a gente já estava conversando. Foi um grande ganho e muito rápido. E até os coletivos, onde a gente tem já uma estrutura que exige um pouco mais de preparação. Mas foi muito rápido, questão de uma semana a gente já estava fazendo muita coisa, inclusive tendo um alcance muito maior, né? O que é bem legal. Esse alcance maior é show de bola. A gente vê assim, às vezes a gente está numa live conversando ou numa sala dando. Semana passada eu apliquei um curso de marketing digital. E assim, tem gente de outros lugares que talvez no presencial não viriam nem aqui, nem na cidade deles. Né? Mas por essa facilidade de repente, só ligar o computador, clicar num link, a gente consegue levar conhecimento para muito mais gente, né? Ferramenta também. Então, foi bem rápido. Foi rápido para vocês. Agora, e ficou muito mais legal até a parte da agenda, né? Você não tem o tempo do deslocamento, você não tem a espera, você é muito legal, muito prático e é uma quantidade muito maior de conteúdo para se absorver. Você concorda? Que nesse formato é tudo. Concordo, Camila. Eu falo que já tiveram dias que, assim, no momento físico ali, né, na forma física que a gente atuava, de às vezes acordar em São Paulo, participar de uma capacitação em São Paulo, no período da tarde estar lá em Peruíbe e à noite terminar com um curso aqui em Santos. E era um desgaste absurdo, né? E hoje não é incomum acontecer de num dia, até acho que foi na terça-feira, eu estava conversando até numa live que teve com o Paulo Bartolo, que é um cliente, amigo meu, e a gente estava, e eu até comentei com ele o seguinte: olha, hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa do Guarujá, na sequência eu já desliguei e falei com uma pessoa de Mongaguá, depois já estava aqui em Santos conversando. A gente ganha um tempo tão grande, e até toquei muito nesse assunto. Se a gente for imaginar o ganho que isso dá, além de não ter o tempo de deslocamento, a gente não tem o desgaste que naturalmente teria, né, até o desgaste físico, a gente não tem a questão de a gente ter uma economia de transporte pelo fato de se locomover. Nós temos também aí uma redução de poluentes que, de repente, se você fosse de carro ou de ônibus, nós teríamos. Então, assim, se a gente pensar num contexto geral, isso é muito bom. E a grande barreira que existia nisso era que as pessoas não queriam esse contato remoto por um receio de que perderia alguma coisa. Quando, na verdade, não se perde nada. A gente, pelo contrário, ganha muito fazendo isso. Você vê, hoje eu estou falando com você agora, mas nós estamos na mesma cidade, mas de repente a gente podia estar em outro país com a mesma qualidade de comunicação, né? Sem nenhuma interrupção. O sistema, a estrutura hoje permite que a gente faça isso de uma forma muito boa. Isso tem dado um ótimo resultado, viu, Camila? Eu falo que, assim, as empresas precisam se readaptar, olhar para os seus negócios, não sei se estou antecipando alguma pergunta aí, mas assim, olhar para os seus negócios e enxergar assim, o que a gente fazia de um jeito que não precisava ser feito antes, né? E isso vai dar otimização da empresa, isso vai fazer a empresa ser muito mais eficiente, usar melhor os seus recursos, sejam financeiros ou as pessoas mesmo que fazem parte daquela equipe. E aí a gente vai ter, eu sempre falo o seguinte: a gente está passando uma situação muito difícil, mas se a gente separar as coisas e separar aquilo que a gente está perdendo e aquilo que está sendo ruim, de um modo geral, e a gente separar aquilo que está sendo bom também, de um modo geral, e a gente olhar o tanto de coisa que a gente está ganhando com esse parar e pensar e reavaliar tudo que a gente faz, isso está sendo fantástico. Olhando só o lado bom, fique bem claro. Se a gente olhar tudo, pelo amor de Deus, né? Mas olhando só o lado bom, a gente está tendo um ganho fantástico. Sim, a gente tem que, claro que deixando de lado essa parte
humana, né, das pessoas que estão indo embora por conta da Evidente. pandemia. Mas é verdade, muita coisa precisa ser reavaliada e esse momento ele está sendo perfeito para isso, né? Agora, no caso, o César, o que bom, se alguém tiver alguma pergunta, deixa tem aqui embaixo um retângulo com uma interrogação. Deixa ali, eu desativei os comentários para não ficarem no seu rosto. O que a gente pode começar a dizer para os empreendedores, principalmente para os empreendedores, mas certamente as dicas elas servem para os empresários, para os profissionais liberais nesse momento de pandemia. Claro, todo mundo já sabe que vídeo é importante, precisa saber fazer direito, porque agora todo mundo está fazendo, então é preciso se diferenciar no mercado que até 3 meses atrás era um diferencial, hoje não é mais do que uma obrigação. Mas agora, assim, com o seu olhar, um olhar bem mais assim, de quem está imerso nesse mercado de empreendedores, o que a gente pode começar a dizer para esse pessoal? Legal. Então, né, Camila, são tantas coisas, né? Eu acredito que, assim, a gente tem que considerar que, primeiro de tudo, né, são coisas de saber diferenciar aquilo que é um problema que precisa ser resolvido imediatamente e aquilo que é uma situação que precisa ser planejada. Eu até estava falando com um colega que cuida da parte financeira e exatamente sobre essa questão, né? Muita gente procurando, às vezes, empréstimo, linhas, né, de crédito e tudo mais. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi assim, as pessoas estão procurando essas linhas de crédito para resolver um problema que está acontecendo, ou elas estão procurando essas linhas de crédito para se preparar ou para criar ou para inovar, para poder fazer a empresa produzir mais, para a empresa ficar melhor adaptada para esse novo modelo que a gente está vivenciando. E aí uma das coisas que ele falou, não, uma grande parte está procurando para resolver o problema. É natural, a gente tem um problema, a gente precisa resolver. Mas resolver esse problema não significa que nós resolvemos a questão principal, ela talvez seja a questão eminente. Mas o essencial do negócio, que é o que vai fazer o negócio sobreviver, é pensar como eu posso adaptar esse meu negócio. E essa habilidade de adaptação, e eu falo até que a nossa adaptação é o que trouxe o ser humano até aqui, né? É algo que é fundamental, não tem como. E é uma habilidade que nós temos de nos adaptar. Nós temos uma habilidade muito grande em nos adaptar. Só que do mesmo jeito que a gente pode se adaptar com algo, com menos, né, com menos recursos, a gente também pode se adaptar para produzir mais. E a ideia é se adapte para produzir mais. Então, se você precisa, se um empresário está precisando de dinheiro, está precisando de um empréstimo ou de uma linha de crédito, ok, ele resolve o problema, mas qual é o plano para ele crescer? A gente já não tem mais que ter o plano só para manter, porque pelo tempo que nós já estamos isolados, por um determinado momento existe muita dúvida, muita incerteza, e ok. Mas chega um ponto que a gente já tem que ter um plano de crescimento. E aí, o que vai acontecer agora? Por conta do cenário, está tão, como que eu posso dizer, imprevisível, isso gera um grande problema, né? Eu falo que o planejamento, de um modo geral, é tentar entender o comportamento do negócio e como eu posso criar um plano que perdure o maior tempo possível, né? Porque isso vai exigir menos esforço meu e eu posso me concentrar em outras atividades. Agora, do momento que a gente está vivendo, as coisas mudam muito rápido. Então é importante que o empresário tenha um planejamento até de mais curto prazo. E isso leva a gente direto, você empresário, empreendedor, quem estiver assistindo a gente, leva a gente direto à questão, qual é o seu plano que vai funcionar agora, independente de flexibilização, independente de retorno, independente de fase de transição, qual é o modelo que funciona agora, e coloque esse modelo em prática. Não dá para a gente esperar fazer um plano que vai funcionar depois da pandemia, ou um plano que vai funcionar na transição da pandemia. Você vai ter que ter isso também, mas a gente precisa de um plano que funcione agora, porque se a gente tiver um plano para pós-pandemia e ficar esperando a pandemia passar, talvez a gente não tenha fôlego para esperar, né? Sim, então o negócio talvez o negócio não sobreviva. Sim. Agora, você está falando que existe uma procura grande por marketing digital. Acredito que agora todo mundo tenha descoberto que o marketing digital é fundamental, porque os clientes estão em casa. Como é que eles vão fazer esse relacionamento? Como é que eles vão se destacar e as pessoas lembrarem deles, né? Então, o marketing digital é fundamental mais do que nunca, né? Às vezes, eu tenho ouvido ultimamente, Camila, algumas expressões assim: vou ter que gostar do marketing digital, ou vou ter que gostar de rede social. Eu falo assim, olha, independente de você gostar ou não, pense que isso é técnico. Você precisa
saber. Você precisa. Você pode até não ser um usuário de rede social que posta a sua rotina diária do seu lado pessoal, mas como empresário, como alguém à frente de uma empresa, seja ele qual for o negócio, seja de produto ou de serviço, você vai ter que estar ali. Você vai ter que saber usar aquela ferramenta. E aí a gente vai para a questão de... Aí todas a gente, quando trabalhar o processo de venda, a gente fala muito sobre a questão das objeções, né? A gente tem que quebrar as objeções. Hoje está muito difícil das pessoas colocarem objeção, né? Porque uma das grandes objeções que existiam era: eu não tenho tempo. Muita gente hoje está tendo tempo. É verdade. Né? Ah, eu não consigo, eu não tenho acesso. Tem acesso. Você tem um monte de gente se remodelando, negócios remodelando. Ah, eu não tenho... E aí algumas das outras coisas eu até achei muito legal. Eu vi um vídeo esses dias de um pessoal que tá fazendo um curso aí. Você vai falar, acho que daqui a pouquinho, eu não quero dar spoiler. Mas o pessoal falando sobre a questão, sobre a habilidade de falar para a câmera, sobre falar, sobre gravar um vídeo. E a gente vê algumas pessoas fazendo isso de forma tão natural que você fala, mas caramba, a pessoa tem o dom. E aí você vai descobrir que a pessoa fala, não, eu não tenho esse dom. Isso aí é uma questão de... é um trabalho. Como é o desenvolvimento de um produto? Como é o desenvolvimento de um serviço? Como é a venda de um produto ou de um serviço? Precisa ter planejamento, né? Precisa querer. E aí as barreiras aí hoje estão quase todas no chão, né? Então a gente nem tem muito o que falar. É só falar, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Coloca isso aí na sua rotina, que isso é importante. Ou aceita que perdeu, que vai ficar na sombra, vai comer poeira do concorrente, né? Exatamente. É igual quando você me fez lembrar uma coisa que uma vez eu estava dando um curso lá no Sebrae, né? E uma cliente veio e falou assim, era um curso de planejamento, aí ela chegou e falou assim, legal, eu entendi, eu vi como é que é e tal, mas e se eu não quiser fazer planejamento? Eu disse, olha, ok, você tem essa possibilidade. Você tem condições de gastar, de jogar esse dinheiro fora, que você está colocando no seu negócio, e depois você fazer outro? Ela falou, não, nem brinca. Eu falei, então, o planejamento é exatamente para isso, para você evitar ter esse problema, para que você antecipe o problema no papel, antes de ele se consumar ali, né, dele acontecer de fato. Então, a gente tem que ter o planejamento, e tem as coisinhas que às vezes você fala, ah, mas eu não curto muito, e é até legal, Camila, porque assim, o empreendedorismo, para quem está começando, ou para quem já está nele aí, a vida dos pequenos negócios, muitas vezes o empreendedor ou a empreendedora são pessoas que fazem tudo do processo, estão envolvidas em todo o processo, no planejamento, na compra, na organização do estoque, na limpeza, na venda, na entrega, eles fazem tudo, é a vida, isso faz parte do negócio. Se a gente entender que esse momento você vai fazer muita coisa desse processo, você não pode esperar de alguém, ou não pode esperar crescer para poder talvez ter alguém que faça, até porque se você não fizer, você não vai crescer. Então fica mais fácil aceitar. Às vezes, a gente sofre muito por conta da expectativa que a gente cria, né? Ah, eu quero ser empreendedor porque daí eu vou ter alguém para fazer isso, alguém para fazer aquilo. Não é bem assim que funciona, né? Você vai ter um período grande que você vai ter que fazer sim, vai ter que pôr a mão na massa. E isso aí, quando a pessoa descobre isso, quando ela se dá conta de que ela é responsável e ela é a protagonista de várias partes do processo para ela crescer, tudo fica mais leve, né? Porque o que faz a gente sofrer muitas vezes é não aceitar aquilo. Dizer, ah, meu Deus, só eu devo ter essa vida difícil. Não, as outras pessoas também têm essa vida difícil. As pessoas também se sentem nervoso quando vão gravar um vídeo. As pessoas também ficam ansiosas. E aí eu até brinco, né, que tem gente que fala, mas para você também é fácil, porque você faz isso sempre. Fala, não. Né? Mesmo quem faz isso, você pode falar, eu fiz 1000 vezes. Toda vez que eu vou começar, ou que eu vou começar eu sinto aquela sensação que exige que a nossa responsabilidade exige, né? Nosso compromisso em falar para alguém, nosso compromisso em passar uma informação, é muito legal. Sim, eu escuto esse discurso do dom sempre. Para você nasceu com o dom. Não, eu nasci falante, é diferente. Eu não nasci na frente da câmera, não nasci falando. Você palestra muito bem. Eu tenho algumas ressalvas para palestrar, mas hoje pelo menos eu faço, até outro dia eu não fazia. Então, assim, não é a mesma coisa também. E agora vem a minha pergunta para você.
tudo bem, na frente de multidões você arrebenta. Na frente das câmeras, a sua adaptação, como é que foi? Você sentiu um friozinho na barriga? A gente sempre sente, né, Camila? Eu acho que assim, eu falo que falar com o público é muito tranquilo porque a gente já está acostumado, porque ele é muito, a questão é muito dinâmica ali, é natural que você erre, corrija. A gente tem que ter consciência de que você é humano, né? Que às vezes escapa alguma coisa, normal, como dar aula, como dar palestra, para uma ou para 1000 pessoas, tanto faz. Agora, assim, no caso do vídeo, realmente é um pouco mais complicado, né? Eu me lembro, assim, a gente está conversando aqui agora, eu já tive algumas conversas com você com relação a algumas coisas assim, que, poxa, eu fico na dúvida, o que acontece? Por que a turma trava na hora que vai para o vídeo, né? Ou então você tem a certeza que você está falando de uma forma tão natural e a hora que você olha o vídeo, você fala, meu Deus, não, mas não é desse jeito que eu estou imaginando, né? Não tava, eu não fiz isso. Então, realmente, tem um processo aí, quando você muda de uma área para outra, que realmente acaba pegando. Agora, como é que a gente destrava isso, né? Como é que a gente faz para isso não acontecer? Qual é o segredo? Mas, assim, eu sei que a questão da prática é algo que é muito importante. Não dá para melhorar de um dia, de um minuto para o outro. Eu me lembro que eu estava conduzindo alguns grupos de startup nos últimos anos e eu cuidava da parte de pitch dos empresários, né? Então eles vinham, eles tinham que fazer aquele pitch que era aquela apresentação rápida e a gente fazia um treinamento de pitch elevator, que era de falar muito rápido, como se estivesse num elevador, naquele tempo da transição do elevador de uma área para outra. E aí eu falava com o pessoal, eles falavam, não dá para ficar bom. Eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte, quantas vezes vocês estão fazendo? Ah, eu fiz um monte. Eu falei, então vamos fazer um teste. Eu quero que, se eu passasse para eles a atividade de eles gravarem, assim, ó, vocês vão treinar 10 vezes e me mandem o seu 10º treino gravado, beleza? Beleza. E aí o que acontece? Quando não tá valendo, não adianta, que não acontece. Então eu falava, olha, vamos fazer o seguinte, você vai me mandar 10 vídeos gravados. Quando você chegar no 100º, aí você me fala que você não tem talento. Aí a gente vai discutir as suas fraquezas aí. Mas fatalmente eles acabavam tendo uma evolução, né? Então eu falava, grava, assiste, grava de novo. Grava, assiste, grava de novo. E assim por diante. Então é Olha bem só, diferente. no 100º, ó, tem gente que tá aqui na live que já entrou no camerofobia. Eu sugiro 10 vídeos em 10 dias. O César já falou 100º aqui, ou seja, agora, tá Sim. vendo só? A minha técnica não é tão boa quanto a sua, hein? Vamos lá. Não, a sua técnica é boa, só que se você falar 100 pra pessoa, ela sai correndo, eu acho. Assusta, né? Mas eu Não, mas falo é que é verdade. porque... Todo mundo que faz os vídeos depois vai olhar, é que nem eu falar, pegue o seu youtuber preferido, o seu especialista que grava vídeos preferido, volta no início, ele certamente era muito inferior do que é hoje, porque é natural, a gente, conforme faz, vai aprimorando as técnicas, né? Perfeito, perfeito. E isso é uma grande verdade, né? A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo tão bem e quando você assiste os vídeos, os primeiros vídeos, você percebe rápido, fala, esse aí não é de agora, né? Porque você vê o quanto amadurece, né? É evidente que Sim. deve ter gente que amadurece mais rápido, gente que demora um pouco mais para amadurecer, mas é um processo mesmo, né, Camila? Não dá para começar de um minuto para o outro. Eu falo porque, eu até fazendo um paralelo com isso, nos cursos que a gente tem de vendas no Sebrae, algumas coisas eu fazia treinamento com o pessoal deles, mostrando como eles aplicavam as técnicas, né? Porque uma coisa é você ter acesso a uma série de ferramentas e outra coisa é você encaixar essas ferramentas no processo de venda. E uma outra coisa é encaixar essas ferramentas no processo de venda e fazer isso de forma muito natural, que aí que é a grande sacada. Então o pessoal ficava assim, e quando eu falo das 100 vezes, é para dar um sustinho, mas eu falo assim, sabe por quê? Porque ninguém nasce bom. O que acontece é que você só vê o resultado final das pessoas. Pode ser que alguém que você considere que seja melhor que você, ela talvez tenha muito mais dificuldade do que você para conseguir aquele resultado. A diferença é que talvez você vá para tua casa e faça 10 vezes, ela vá para casa dela e precise de 100 vezes para conseguir gravar aquilo, né? Então eu me lembro de alguns vídeos que eu gravei uns anos atrás para o Sebrae, e eu gravava, começava, gravava e não dava certo, e aí, a hora que eu escolhia o certo, colocava a pessoa, nossa, você fala bem, nossa, você sabe gravar bem vídeo. Eu falo, deixa eu te mostrar quantas vezes eu tive que gravar. Aí quando eu ia rolando as thumbs que ficam ali no celular, meu, você fez 60 vezes? Tipo, a pessoa acha que mudava na hora, você é burro, né? Você precisou de 60. É Não assim. é que às vezes a pessoa não é boa, ela é esforçada. Então eu sempre falo,
a gente tem que ser, talvez a nossa característica de ser persistente e esforçado, ela é talvez muito mais valiosa do que a inteligência, né? Porque a inteligência às vezes te coloca numa situação complicada, e a persistência e o esforço, eles vão ser sempre vão te colocar, talvez num tempo um pouco mais distante, mas vão te colocar um pouquinho numa posição melhor. Sim, as pessoas, por exemplo, né, traçando um paralelo com o atleta, né? Qual é o atleta que se destaca? Aquele que se esforça mais. O Cristiano Ronaldo sempre foi o primeiro a chegar no treino, chegava 1 hora antes, corria com peso nos tornozelos e ele saía 1 hora depois. E a gente sabe que jogador de futebol geralmente tem 2 treinos, um de manhã e um à tarde. Então eram 4 horas a mais para ele em relação aos outros atletas. E não é à toa que ele é o melhor do mundo, né? Porque ele realmente se esforçou. Agora, no caso dos empreendedores nessa pandemia, que além de se adaptar com os vídeos, além de virem para o Camerofobia comigo, o que você pode orientar em relação... Porque, assim, certamente são muitas demandas e nada melhor do que um trabalho individualizado. Uhum. Mas, o que você tem sentido de dificuldade do pessoal? Eu abri de novo, porque o pessoal estava tímido para colocar as perguntas. O Jair já colocou, é melhor errar depressa do que acertar devagarinho. Concordo plenamente. Legal, perfeito. O Jair sempre tem umas tiradas muito... É não ter medo de errar, né, Camila? Não pode ter medo de errar. O medo de errar faz a gente deixar de experimentar e de testar. Isso é muito importante. E até pegando isso para o lado do empreendedorismo, esses dias estava conversando com uma empresária e ela estava comentando que estava fechando um negócio, tem mais de um, estava fechando um dos negócios, e ela comentou assim, nossa, mas é triste, né? Eu falei, olha, desculpa, mas talvez pela nossa atuação técnica, a gente não vê isso como triste. A gente até pelo contrário, a gente vê isso como legal, que bom. Mas como assim é bom alguém fechar? Não, é bom porque você teve a noção e a maturidade para definir o seguinte, olha, isso não está sendo eficiente, eu preciso remodelar, eu preciso mudar, eu preciso encerrar a operação aqui, talvez iniciar uma operação em outro lugar. Então a gente enxerga isso de uma forma muito técnica. E para o empresário que está aí e tem, de repente, essa preocupação com, eu preciso fazer algo diferente, sim, tenha essa preocupação, você vai deixar de fazer algo que você fazia antes e começar a fazer algo diferente. Você vai deixar de não aparecer e vai começar a aparecer. E assim, é evidente que não é, eu sempre falo, tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu sou corajoso, eu vou e faço. Falo, calma aí, não se trata de coragem, né? Se trata da questão de você ter cuidado, não é simplesmente fazer de uma forma irresponsável, tem que ter responsabilidade, tem que ter um planejamento mínimo, isso é importante, isso ajuda muito a ter mais coerência, no caso de um vídeo, então, pelo amor de Deus, né? Tem que se ter um cuidado gigante aí. Sim, porque se faz mal feito, você fica conhecido pela sua escorregada, né? Agora, como que a gente consegue trazer essas estratégias de marketing digital e de vídeo para ajudar o empreendedor nessa pandemia? Porque, sim, tem muitos negócios fechando. É muito raro sair de casa para alguma coisa, mas quando eu saio, fico super triste, porque tem várias placas de lugares que eu gostava de ir que estão fechando. Eu vi um restaurante argentino aqui no Gonzaga, que eu passei na frente esses dias e estava com uma placa de aluga. Isso é uma judiação, porque ele já tem 15 anos, você sabe, um de esquina aqui, bem no coração do Gonzaga, certamente você, Porto de Palos. Eu nunca imaginei, fechou agora na pandemia. Então, assim, eu também soube essa semana. Então, assim, são coisas que a gente vê, tem muita gente fechando, é uma judiação, mas é uma realidade. Quem vai buscar esse apoio do Sebrae, quais são as principais demandas? O que eles perguntam para você e, principalmente, o que você sugere a eles? Legal. Uma das coisas que o pessoal tem procurado muito, às vezes não é exatamente o nosso papel, mas é uma coisa que a gente responde tranquilamente, mas assim, é como inovar no negócio. Né? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Eu já falo, olha, primeira pergunta, o que você já fez? Nós estamos aí com pelo menos, acho que hoje, 80 e poucos dias já de isolamento. O que você já fez nesses 80 e poucos dias? Eu fiquei pensando, mas não fiz nada. Falei, então aí já é um problemão, porque 80 dias pensando machuca muito qualquer tipo de negócio, né? Então, assim, quando a gente vai para falar dessa questão da inovação, do que pode ser modificado, uma das grandes soluções, e assim, gente, não existe receita pronta. Fuja de quem te der receita pronta. Se alguém disser assim, eu sei um negócio que vai funcionar, não, pode te direcionar um caminho. E alguém te fala, olha, primeiro, entenda muito bem quem é teu cliente,
Entenda quem é a sua persona, né? Quem é o teu público, o público com quem você se relaciona. Primeiro, entenda se ele continua consumindo a mesma coisa que ele consumia antes. Né? Ele continua com os mesmos hábitos, ele continua consumindo do mesmo jeito, existe algum receio da parte dele, existe alguma preocupação, existe algum medo. E a prioridade dele mudou. Então, basicamente, entender muito bem quem é o seu público-alvo. Muita empresa não tem essa definição muito clara. E isso é fundamental, até para você planejar teu estoque, a forma como é o seu produto, a forma como você entrega o seu serviço. Então, entenda muito bem o seu cliente. A partir do momento que você tiver conhecimento profundo sobre o perfil do seu cliente, é muito mais fácil a gente saber se aquele produto ou serviço ainda atende aquela necessidade, ou se aquela necessidade ainda é uma prioridade, ou se na lista de prioridades ela foi rebaixada. Então, a gente tem algumas prioridades que eram naturais, que eram comuns. Eu tenho uma prioridade de sair. Legal, posso sair agora? É adequado? Não. Então, devo substituir por outra coisa. É mais tempo com a família, é mais tempo dentro de casa, é mais tempo consumindo produtos digitais. Então, esse comportamento mudou. Então, o empresário, é importante que ele olhe para o seu cliente, o seu perfil de cliente. Se ele não tem definido, que defina. Assim que definiu, que ele entenda o máximo possível quais são as dores desse cliente, quais são as necessidades desse cliente, o que esse cliente está buscando, quais são os seus medos, e aí começar a fazer a adaptação do negócio dele ou do produto dele para esse perfil de cliente. Como eu posso entregar isso? E entender que, às vezes, aquela ideia de simplesmente agir porque todo mundo age nunca funcionou bem, agora pior ainda. Né? Então, por exemplo, eu vou até dar um exemplo muito claro. Eu me lembro que assim, na primeira semana ou na primeira quinzena do isolamento, quando foi recomendado de fato, oficialmente, o isolamento, muita gente estava assim, maluco, não quero sair, não sei nem se eu devo abrir a janela de casa, porque pode entrar pela minha janela, sei lá. E aí o que acontece? Eu vi muita empresa que teve a queda de presença física cair, e eles começaram a dar desconto no frete para entregar gratuitamente. E na hora eu olhava e falava, não, peraí, não é isso. Porque essa pessoa que está isolada, pelo contrário, ela pagaria o dobro do frete para alguém vir entregar na porta dela. Talvez o que ela queira seja outra questão, né? O gatilho que vai funcionar seja outro. E então, assim, são coisas desse tipo que levam o empresário a tomar uma atitude por desconhecer o seu público. A partir do momento que eu sei que, por exemplo, agora eu vou levar para um outro exemplo muito prático. A padaria, ela entrega na sua casa. E aí eles têm o serviço de fatiar frios. Só que quando eles estão fatiando frios, eu fico pensando, poxa, se eles estiverem fatiando, vai chegar na minha casa, será que eu posso consumir? Será que aquela pessoa que fatiou, porque é um produto que ele é extremamente perecível e ele tem contato manual, a gente sabe como funciona. Às vezes a pessoa pode estar ali conversando com alguém e fazendo o serviço e pode ficar exposto a algo. E aí eu fico pensando, poxa, será que na padaria eles estão usando máscara? Será que eles estão usando luva? Será que eles tiveram algum cuidado com esse procedimento? E aí, como eu não sei e como eu não tenho essa comunicação, eu tomei a decisão de parar de consumir frios. E aí o que acontece? De repente a padaria está tendo esse cuidado, mas ela não está demonstrando isso, ela não está mostrando esse cuidado que ela está tendo. Ou ela nem está pensando, dizendo assim, que coisa, as pessoas pararam de consumir os frios. E não sabem que talvez os clientes estejam com essa preocupação. E aí corre um risco maior. O empresário vai pegar e falar, quer saber? Então eu vou fazer uma promoção de frios. Eu vou vender a um preço mais barato. Só que o problema dos clientes nunca foi o preço, o problema foi a confiança. Então, esse conhecimento, eu estou usando esse exemplo, mas como uma forma de que cada um aí que está assistindo olhe para o seu negócio e tente enxergar através dele o que está fazendo o seu cliente não consumir o teu produto ou serviço. Ou então, melhor, né? As rotinas mudam. Então, nós que, por exemplo, saímos todo dia de casa e a gente tinha que estar com uma boa roupa, com cabelo arrumado, cortado e assim, assado, nós substituímos algumas coisas aí por outras. Né? Então a gente está assim, o nosso consumo de vestuário é metade, né? Metade Sim. da cintura para cima, né? Exatamente. Eu sou doido para quando tá tendo reunião, falar, gente, vamos fazer um desafio, levanta e dá 5 passos para trás, só para a gente ver como é que tá. Todo mundo ia ficar sentado, ia cair, ia congelar a tela. Mas ia cair conexão, né? Certeza. Mostra o pé, né? Mostra o pé.
cheio de chinelo. E aí a gente vê assim, mas eu tô de sapato, tá todo social de sapato. Mas é muito curioso, porque daí se esse comportamento mudou, a pessoa está mais tempo na casa, ela está mais tempo usando uma roupa mais confortável, que ela não usava antes. Então, será que eu tenho que me adaptar a isso? Né? Será que a minha entrega tem que ser diferente? E aí, assim, então é fundamental que veja o seu cliente e entenda o mais profundo possível para poder fazer uma entrega mais eficiente. Sim, você tem que, às vezes, entrar assim, você se ambientar. Por exemplo, outro dia eu tava vindo fazer live, o Salvador, meu marido, falou, mas escuta, por que passou perfume? Eu saí do banho maquiada, perfume. Eu falei, mas pra que você vai fazer live? Eu falei, mas eu gosto, né? Eu gosto desse ambiente e parece que ajuda no ritual, né? Então, assim, parece que me ajuda a concentrar. Então, não importa que eu tô na minha casa, tô cheirosa. Entendeu? Uma coisa. Outra coisa, você pensar em soluções, identificar o problema e pensar em soluções. Você falando dos frios fatiados, eu já estava imaginando alguém mostrando nos stories, olha só que o cuidado, Sim. tá vendo? A gente tá com luva, tá com máscara, então assim, para qualquer coisa. Entrega de farmácia, a gente não quer sair de casa para ir na farmácia, mas aí chega, você vai ficar lavando a embalagem, tudo bem, você tem que passar um álcool, mas sabendo que vem, o motoboy já vem orientado, a pessoa faz o pacote lá toda bonitinha, com máscara, com luva, te dá uma segurança. Então, assim, hoje em dia o registro também é muito importante, né? Mapear as dores. Nos últimos 2 dias eu falei de mapeamento de persona, nicho, público-alvo, deixar tudo muito claro. Porque é o primeiro passo para você poder fazer o conteúdo. Né? Então, eu estou entregando estratégias para criação de conteúdo também, para colocar o vídeo de uma forma inteligente, porque não adianta um vídeo aleatório ali no meio de uma timeline sem um contexto, sem um porquê, até a construção do vídeo, isso tudo que você já falou aqui. Agora, tem que saber as dores, tem que saber as necessidades e entregar a solução, né? Então, essa sacada que você teve foi fantástica e se adapta a, nossa, uma imensa diversidade de comércios, né? De pequenas empresas. Exato. E aí a gente percebe, Camila, que às vezes o empresário pensa assim, o cliente parou de consumir. Na verdade, ele parou porque não é que ele parou de consumir, ele parou de consumir daquela maneira. De outra maneira, provavelmente sim. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, voltando à questão da padaria, eu diria, olha, nossos frios são embalados e a gente tem um procedimento que ele passa por uma luz UV que ela elimina X%. Poxa, olha como isso pode alavancar a venda de um determinado produto. Né? E assim, o que você comentou dessa programação, desse planejamento dos vídeos, importantíssimo. Repetir esse tipo de coisa nunca é demais, né? Então a pessoa fala, mas um dia eu postei, faz uns 15 dias. Não, isso aí é o tipo de coisa que você tem que postar todo dia, repetidamente, para a pessoa dizer, olha, esse lugar eu confio. E esse cuidado que você falou, até você falou do perfume, é muito legal. Em casa também aqui, eu arrumo o cabelo, me visto, passo perfume, e eu já falo o seguinte, inclusive, né? Eu sei que assim, os homens são um pouco mais relapsos com essa questão, e aí, há um certo tempo, eu cheguei... Não, nem todos, né? Nem todos. Não, mas aí eu cheguei à conclusão que, às vezes, assim, é fim de semana, ou você chegou do serviço, tomou banho e tal, aí se arruma e tal. Aí, por que você está fazendo isso em casa? Eu falo, olha, mas espera aí, a minha cliente número 1 é minha esposa, então eu tenho que tratar bem ela, eu tenho que estar sempre me renovando, né? Para estar sempre ser bem recebido. Senão o cliente desiste, né? Mas é uma coisa que é muito legal. A gente tem que ter foco no cliente, né, Camila? Foco no cliente, exatamente. E não pode. O mais difícil do que conquistar é manter. Isso a gente já falou aqui também, e a manutenção é como o casamento, né? Tem que uma plantinha também, tem que cuidar todos os dias, porque senão a coisa desanda. Agora, bom, eu vou abrir novamente aqui, se alguém tiver. Não, se tiver dúvida, deixa ali na interrogação. O que você percebe mudança? Assim, a pessoa chega no Sebrae, geralmente não é para prevenção de crise, ela já chega quase com a corda no pescoço, com a água quase batendo no nariz. E tem, claro, alguns casos reversíveis. O que tem chegado para vocês e que a gente consegue adaptar para um número maior de pessoas? Por quê? Porque vai ficar salva essa live aqui e eu vou colocar no YouTube também. Então, legal. As pessoas aos poucos vão consumir e a gente tem que tentar abraçar o maior número possível e é muito heterogêneo. O que a gente pode dizer de uma forma ampla, mas que seja assertiva? Legal, que as pessoas costumam procurar, é natural assim, a grande maioria que procura a gente chega com um problema já presente na empresa, né? São poucos casos que alguém vem
e fala assim, estou planejando, eu vou começar um negócio e eu gostaria de aprender antes de começar para não errar. São pouquíssimos casos. Então, a primeira coisa que eu acho que o pessoal tem que ter em mente é não ter medo de se abrir, não ter medo de falar. Porque, assim, muita gente, quando está errando, quando o negócio não está dando certo, pensa que é só ela que está errando, que aquilo é um fracasso pessoal, quando, na verdade, aquilo é normal. Na grande maioria dos negócios, Camila, muita gente, e se eu perguntar, assim, se eu chegar para os empresários, a gente está com o pessoal assistindo a gente agora, se a gente abrisse e perguntasse, olha, pessoal, quem sabe, quem aí formou o preço da forma correta, tem certeza que fez a formação de preço da forma correta? Vai ter gente que vai dizer que sim, vai ter gente que não, que vai dizer que não, e vai ter gente que não vai responder, porque vai dizer, eu não quero falar isso, porque não é possível, né? Mas, gente, fiquem à vontade para responder, hein? Se alguém quiser responder, tá. Se alguém quiser responder, pode mandar. Mas a grande verdade é que as pessoas têm receio de falar que não sabem ou que não fizeram da forma correta com medo do julgamento. Então, uma coisa que eu deixo muito claro, nós que trabalhamos com isso, a gente não julga isso. Pelo contrário, até pelo volume que a gente tem, Camila, muita gente não tem planejamento, muita gente mistura as finanças, muita gente não sabe a formação de preço, como chegou aquele preço, se formou, eu até brinco, eu falo num grupo assim, pessoal, quem sabe fazer formação de preço? Aí todo mundo levanta a mão. Mantém a mão erguida. Quem formou o valor do produto vezes 2, abaixa. Quem usou alguma técnica dessas de multiplicação vezes 2, vezes 3, abaixa. Já vai sobrar quase ninguém na sala. Né? Porque a grande maioria usa alguma técnica que não tem muito fundamento, porque eu vi falar assim, ou eu me baseei no meu concorrente. Então, assim, essas técnicas, aliás, existem técnicas para isso, existe forma de fazer. Então, não tenham medo de dizer que não sabe, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de recorrer a alguém. Isso, quando você recorre a alguém, certamente essa pessoa tem maturidade suficiente para te receber e te acolher de uma forma correta, né? Porque você não vai escolher qualquer pessoa para isso. Se você sentiu confiança, você pode ter certeza que você não vai ser julgado. Então, isso é importante. E o que a gente percebe, Camila, é que a grande maioria dos empresários são muito apaixonados pelos seus negócios, gostam muito do que fazem, né? Fazem ou estão no negócio por vocação, ou porque enxergaram a oportunidade e viram que aquilo era possível, estão ali para produzir aquilo. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes eles são especialistas no negócio, mas não na gestão de negócio, que é uma coisa separada, que é uma coisa que não vem da faculdade. O dentista não aprende a fazer gestão do negócio, o advogado também não, o arquiteto, seja lá quem for, o publicitário não aprende. O publicitário, muitas vezes, é formado, tem uma formação, e eu vou pegar até o exemplo do publicitário, ele é, às vezes, da formação de comunicação, mas não necessariamente de marketing. Marketing é uma outra área, é separado. Então, lógico, ele pode errar e falhar muito se ele não tiver o conhecimento do marketing. Então, o marketing é muito mais estratégico. E aí, a grande questão é que, muitas vezes, os empreendedores ficam com esse receio. Então, gente, não tenha receio de buscar ajuda. Né? Não tenham receio. E eu falo, Camila, porque às vezes a gente, no atendimento presencial, nós tínhamos algumas modalidades de atendimento presencial, e que a gente vê que às vezes o empresário fica até com receio de a gente chegar lá com o crachá do Sebrae, porque parece que ele está precisando de ajuda. Né? Mas é uma questão de cultura, evidente. Eu não vejo problema também quanto a isso. Esquenta a cabeça. A gente vergonha, curtida, nada disso paga a conta, né? O que paga a conta é quando a coisa dá certo. Quando você... É o resultado. É o resultado. A gente tem aqui, o alto astral, o Ronaldo colocou assim, existem formas de fidelizar o cliente, nesses casos de uma... Você consegue ler aí, César? Sim, legal, show. O quê? Vamos responder, o Ronaldo está sempre aqui com a gente, ele é locutor, tá? Ronaldo, legal, obrigado, Ronaldo. Se existem formas de fidelizar o cliente, então, né, no meio dessa pandemia, né? Eu falo, Camila, que a fidelização de cliente, a gente primeiro tem que entender muito bem assim, o que é fidelizar cliente, o que é um cliente fiel. O cliente fiel, se você entende que é um cliente que não compra de mais ninguém, que não pesquisa mais ninguém, que te dá total exclusividade, eu acho que isso é uma coisa muito platônica, né? É muito difícil isso. Porque o cliente fiel é o cliente que sim, ele vai de repente comprar num outro lugar e depois volta a comprar com você, ele vai ver a comunicação, ele vai seguir o Instagram de uma pessoa que faz o que você faz também, mas vai dar preferência para você. Então, primeiro a gente tem que avaliar essa questão da fidelidade, né? Isso é uma questão. Outra coisa com relação à fidelidade que existe
É o pessoal dizer assim, ah, mas o cliente ele compra de qualquer lugar. Se o cliente compra hoje de qualquer lugar, ele não fica fiel a você, vamos entender então a fidelidade dessa maneira. Se ele não fica fiel a você, é porque talvez você não tenha algo que é essencial para ele. Ou seja, se você não tem algo que se diferencia demais, tanto faz ele comprar num lugar A ou no lugar B. Ele vai comprar daquilo que estiver mais próximo. Então, antes, eu sei que a nossa tendência é avaliar se o cliente é infiel, mas ele é infiel porque talvez nós não tenhamos diferencial suficiente para atrair ele. E aí, só para fechar um exemplo desse. Então, imagina o seguinte, eu saio da minha casa, eu imagino que ao redor, eu saio da minha casa e vou ando 1 quilômetro para chegar numa cafeteria que eu gosto. Se no meio desse caminho tiverem outras cafeterias, provavelmente eu vou parar, a não ser que aquela cafeteria a 1 quilômetro tenha algo muito legal, muito diferente, que me dê motivo para andar um pouco mais e chegar até lá. Então, a verdade você vai ter uma série de concorrentes, e não só concorrentes diretos, mas pessoas que podem levar o dinheiro do seu cliente, né? Que podem atrair a atenção do seu cliente e a vontade de comprar. O que vai fazer de fato ele ser fiel é o quanto você é diferenciado e como você também entrega. Só que a gente tem que entender que não basta ter só um bom atendimento para fidelizar. Não basta ter só um preço bom, não basta ter só uma experiência legal, não basta ter só um bom produto. É um conjunto de várias coisas que faz essa fidelização acontecer. Mas uma sugestão, se alguém sente que seus clientes não estão sendo fiéis, pare de olhar para fora e olhe para dentro. Olhe para o seu negócio, olhe para o seu produto e pense o que eu poderia fazer que justificasse essa pessoa sair lá do canal 7, atravessando todos os canais, pegando todos os semáforos, pegando todo o trânsito e chegar até mim para consumir o meu produto aqui no canal 1. Né? O que faria essa pessoa? Qual é o diferencial? Qual a qualidade? Qual é o conjunto que eu tenho para entregar que justificaria essa pessoa passar por tantas tentações e ainda assim continuar me escolhendo? Sim, sim. E parar de modelar, né? Porque a gente vê, a coisa fica bem, parece que, copiou do concorrente. Pegar, realmente, olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro de você, porque é como a Simone está colocando, o fiel é diferente do leal, exatamente. E como é que você conquista essa lealdade? Talvez com alguma coisa que você se inspire na sua família. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que entrega doces em casa e ela uma vez colocou, esse aqui é o salgadinho da minha bisa. Então ela trouxe uma memória afetiva, eu fiquei enlouquecida, eu fui experimentar, porque não era por causa do que era o biscoitinho, não sei do que não, porque ela falou que era a receita da bisa. Então, e ela explodiu, a partir daquele momento ela começou a vender muito mais e não deu conta. Aí quando eu pedi, ela falou, não tem mais, já todo mundo caiu na história da memória afetiva. Então é você tentar buscar uma coisa que fuja completamente do óbvio, né? Porque se o tiro for certo, ele vai ser muito certo. Uhum. Concorda comigo? Concordo sim. Inclusive, Camila, a lealdade, ela está extremamente relacionada, está intimamente ligada ao relacionamento, né? O relacionamento, vale a gente lembrar que relacionamento, ele não é um relacionamento unilateral, né? Ele é um relacionamento em que as duas partes em que existe troca. E quando a gente fala dessa troca, qual que é a troca do cliente para a empresa? É comprar, esse entendimento de fidelidade e tudo mais. Agora, o que a empresa faz em troca? E aí entra o papel importante do relacionamento, que é viver relacionamento, que é o que? A empresa parar, vocês aí com as suas empresas, cada um no seu tipo de negócio, parar e pensar assim, o que eu podia fazer que meu cliente diria assim, caramba, pensaram em mim. Caramba, tiveram cuidado com isso. Quando eu falo do exemplo da situação que nós estamos atravessando, quando você pega, então, uma empresa, pode ser uma doceria, e ela manda um produto para um cliente e ela fala assim, olha, e ela faz um story mostrando um vídeo das pessoas que estão trabalhando ali com máscara, com luva, dizendo que de tempo em tempo as pessoas fazem a troca da luva, fazem a troca da máscara, que a temperatura delas é aferida antes de entrar na empresa, que aquela embalagem, que aquele produto que é enviado, ele é enviado depois de 12 horas de pronto. Estou pensando numa doceria determinada aqui. E que 12 horas, ainda que tivesse algo contaminado, aquele produto, o vírus não sobrevive. E que ainda assim, aquilo que é entregue para a pessoa vai numa sacola. O produto é posto numa sacola. Quando passa, aí depois é aplicado álcool em gel, aí depois o álcool é borrifado, aí é colocado uma segunda sacola. Porque quando o cliente chegar a receber,
ele tira a primeira sacola, a segunda está totalmente esterilizada. Esse carinho, esse cuidado, que é o minimalismo ali, é isso que faz o relacionamento acontecer. O cliente diz, olha, alguém lá do outro lado, alguém lá naquela empresa gosta muito de mim. Alguém lá do outro lado se preocupou comigo. Quando uma empresa coloca um bilhetinho, quando uma empresa coloca lá uma mensagem de esperança ou de força, faz uma relação com o produto, são esses pequenos detalhes que fortalecem o relacionamento. E ao fortalecer o relacionamento, nasce ou surge a lealdade. E aí a gente tem aquele cliente que atravessa a nado para buscar o produto com a gente. Ele fala, não, eu pago mais caro, eu fico sem comprar, mas eu venho até você. Né? Até deixa eu aproveitar uma coisa. Eu vi algumas ações de sorteio acontecendo. Não sei se alguém daí tá em alguma situação dessa. E aí eu vou até dar um exemplo do que é esse cuidado. E aí a empresa fala, olha, nós vamos fazer um sorteio e tal, e quem ganhar tem que vir retirar aqui. Eu entendo que envolve uma série de coisas aí, mas assim, o pensar no cliente, isso faz parte. Para mim, isso é um detalhezinho que eu, como consultor, lógico, eu vou de pente fino ali. Eu pego e falo, isso aqui radar. Não tá legal. O meu radar aparece, o que às vezes passa como um pontinho, para mim aparece um negócio desse tamanho, né? Um monstro, é um elefante no radar. E aí eu olho e falo assim, isso aqui não tá legal. Você fez uma ação tão bacana e aí você entrega a sua falta de carinho naquele detalhezinho, entendeu? É uma coisinha tão pequena, mas que o cuidado ele tá em todos, o cuidado está nos detalhes, né, Camila? Sim. Todos os detalhes. Sem dúvida. E é muito gostoso você receber alguma coisa em casa. Eu sei qual doceria que você está falando, eu recebi na Páscoa, aí veio lá bonitinho, tal, todo cheio de coisa pro meu filho. Eu achei uma gracinha. Eu acho que esses detalhes, às vezes, mas eu vou perder tempo escrevendo à mão. Gente, na minha opinião, um cartão é mais importante do que um presente. O cartão você parou para escrever, colocou sua alma, seu coração ali naquele papel. Então, faça isso para os outros. Às vezes, esse detalhe que todo mundo pensa assim, não, eu não vou fazer, não vou ter esse trabalho, é isso daí que vai ajudar na fidelização do cliente, né? E são essas coisinhas. Adorei essa sua... Eu falo para os meus filhos que não existe presente maior do que o tempo de alguém. Quando alguém se dedica a fazer alguma coisa para você, seja 10 minutos, seja 20, 30, uma hora, aquilo não existe um presente maior do que esse tempo que ela dedicou para você. Então, o tempo que, quando a gente recebe, conscientemente, a pessoa percebe... Voltou? Deu uma interrupção aqui. Mesmo que inconscientemente, quando a pessoa vê aquilo escrito à mão, e a gente sabe, porque quando você pega um bilhete, a primeira coisa que você olha e fala assim, nossa, escreveu, é escrito mesmo, é feito à mão. É feito à mão, é assinado. E se tiver uma mensagem um pouquinho direcionada àquela pessoa, lógico que não é tão simples fazer isso, esse direcionamento, é muito melhor. Então, é igual as mensagens de aniversário. Quem está assistindo a gente aí já deve saber o que eu vou falar. Talvez não tenha parado para pensar, talvez já. Mas assim, quando você recebe mensagem, seja de WhatsApp, Facebook, Instagram, às vezes você faz o aniversário, tem lá 200 mensagens. E aí você vem lá, parabéns, felicidades, Deus te abençoe. E aí tem alguém que fala assim, caramba, César, faz tempo que eu não te vejo. Trabalhei com você em tal empresa. Poxa, aquilo ali, quando você vê que aquilo teve um cuidado a mais, quando alguém fala assim, nossa, eu lembrava quando eu conhecia tua mãe. Você já fala, opa, olha que legal. Aquela mensagem tem um valor diferenciado, né? Porque, e aí vem uma das coisas que eu costumo dizer. Nós aprendemos uma coisa de uma forma talvez equivocada, que a gente tem que atingir a média. Eu estou dentro da média, poxa, tá legal, eu estou dentro da média. A gente tem que sempre tentar estar acima da média. Porque o que às vezes acaba colocando as empresas em situação delicada é porque ela se contenta em estar na média. Olha, eu tenho uma pizzaria, mas eu estou na média, eu faço igual todo mundo, eu coloco aquele bilhetinho, ou então eu não coloco o bilhetinho, mas eu mando uma pizza boa, o meu motoboy, eu oriento ele a cortar a unha, tomar banho, tá? Mas aí quando entra aquele... é o básico, né? Quando entra aquele competidor que fala assim, não, eu vou colocar um sistema de iluminação no baú da minha moto. Não, eu vou tentar colocar alguma coisa que mantenha aquilo aquecido. Ele se diferencia, porque ele está tentando buscar algo acima da média. Então, gente, uma coisa que eu sempre costumo dizer, tente estar acima da média. Para estar acima da média, tem uma outra coisinha que vem como brinde,
você vai ser copiado demais. Todo mundo que está Sim. acima da média é copiado. E aí uma coisa que eu falo, agradeça quem te copia, porque quem te copia te motiva a fazer melhor. Então, eu tenho o maior prazer quando eu faço alguma coisa e alguém me copia. Fala, meu, que legal, admiraram o que eu fiz, vou fazer algo melhor. Olha, fizeram parecido com o que eu fiz, vou fazer algo melhor. Então leva isso para a vida, a gente vai estar melhorando cada dia mais, né? Mesmo que seja um pouquinho, né? Se for Sim. 1% por mês, em 100 meses você já melhorou, você dobrou, né? No Você mínimo. dobrou. Enquanto eles estão lá sem a alma da coisa, só copiando, só replicando, Sim, né? e muita gente Falta fica o seu esperando. toque. É verdade, perfeito. E sem contar também, agora voltando um pouquinho para o marketing, que piscou, passou o nosso tempo, daqui a pouco vai começar a regressiva. Quando a gente faz isso de diferente, a gente foge do padrão e surpreende positivamente, a pessoa faz questão de tirar uma foto, pôr nos stories e marcar você. Então, ainda por É cima, ajuda na sua divulgação, né? De graça. verdade, é um termômetro, né, Camila? É um Eu falo, termômetro. você sabe que tem cliente que pergunta, mas como que eu vou saber que está tão bom assim? Só, simples, entrega. Se o cliente fotografar e te mandar, ou se ele fotografar e postar em algum lugar, você atingiu o ponto que precisava, você atingiu a excelência naquilo que você fez. Agora, se é comum, quem olha para um prato e quer tirar foto? Quem ficou surpreso com aquele prato? Ah, eu olhei, nossa, que lindo, vou tirar uma foto. Agora, se a pessoa olhou e falou, ah, tá dentro do padrão, não faz sentido eu pegar meu celular e tirar uma foto. Né? Sim, É o que sim. você falou, perfeito, bem colocado. A gente faz questão de fazer isso, até para agradecer, né? Porque quando o mimo Sim. ele vem, a gente sente o carinho, a gente gosta de agradecer. Lara Matos está te mandando um beijo. Oh, que legal, Lara, obrigado. Lara também está com bastante atividade aí, sempre muito show de bola, viu? Muito bom, obrigado, Lara. Perfeito, nossa, que papo gostoso. E eu já fiz tanta anotação aqui, eu estava na relação anotando uns insights aí, porque conversar com você é sempre muito rico. Que Gente, legal, vocês obrigado. gostaram? Ó, manda coraçãozinho aqui para a gente saber que vocês gostaram. César, eu te agradeço. Faltam 2 minutinhos para dar as 9h20. Eu vou deixar esse papo aqui no IGTV para quem chegou no final. Vou deixar também no meu canal no YouTube, porque isso é serviço também, né? Prestação de serviço aí. Com Imagina, certeza. quantas pessoas conseguirem escutar a sua conversa, o pessoal tá dando feedback aqui, show e tal. Que Então, César legal, Monstro. obrigado. Valeu, Jair, obrigado, obrigado, Natasha. Então foi muito legal. Obrigada demais por você ter aceito o convite, por ter trocado aqui com a gente. E espero que, enfim, algum dia a gente consiga repetir mais para frente, porque com certeza temos muito papo. Também estou sempre à disposição, César, e gostei demais. Foi sensacional, como sempre. Que Obrigada, bom, viu? que bom, obrigado. Eu que agradeço você, Camila, agradeço o pessoal que está aí acompanhando a gente. É um grande prazer sempre que eu posso poder participar. Você não faz ideia do quanto isso me anima, me deixa feliz mesmo. Eu agradeço mesmo, obrigado a todo mundo que está agradecendo aí. Um grande abraço para todos, uma boa noite. Espero ver vocês mais vezes. Nos veremos com certeza. César, um beijão para Valeu, vocês todos que obrigado. estão Tchau, aqui com a tchau. gente e até a próxima. Até, tchau, tchau. Gente, amanhã, 20h20, a reunião secreta. Eu vou colocar todas as informações lá nos stories, porque eu não vou ficar falando de mais nada depois desse clima maravilhoso que a gente encerra, que é o nosso papo com o César. Um beijão, gente. Até amanhã. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. César.